Eu sei que os amigos desse canal têm, na sua grande maioria, maturidade suficiente para entenderem o que vou dizer. Portanto, vou dizer de modo muito simples. Começou a Terceira Guerra Mundial. O primeiro indício, o mais forte deles, de que estamos em guerra, vem lá dos Estados Unidos. Quando um país gigantesco economicamente, como os Estados Unidos, toma medidas emergenciais durante uma crise no campo da economia, tudo leva a crer que logo passado o gravíssimo problema, logo no primeiro hiato do gravíssimo problema, a resposta é geralmente muito forte. Bem, os Estados Unidos estão tomando medidas emergenciais no campo da economia. Isso está, a cada dia que passa, mais claro e sendo mais informado. Vejam, por exemplo, essa matéria saída no NPR, intitulada Ordem dos Estados Unidos é para uma pausa de até 1 ano em pagamentos em hipoteca. Até 1 ano. A matéria diz o seguinte, vou ler um pedacinho. Os proprietários que perderam renda ou seus empregos por causa do surto estão recebendo algum alívio. Dependendo da situação, eles devem ser elegíveis para ter seus pagamentos de hipotecas reduzidos ou suspensos por até 12 meses. Os reguladores federais, através das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac, estão ordenando aos credores que ofereçam flexibilidade aos proprietários e, na medida em que cobre cerca de metade de todos os empréstimos de habitação nos Estados Unidos, garantidos pela Fannie e pela Freddie. Mas os reguladores esperam que todo o setor hipotecário adote rapidamente a mesma política. Segundo o plano, as pessoas que sofreram perda de renda, e nesse momento muitas pessoas estão sofrendo perda de renda, porque se o comércio para, evidentemente, cresce o desemprego, as lojas param de vender, os shoppings fecham e assim por diante. É uma bola de neve. Segundo o plano, as pessoas que sofreram uma perda de renda podem se qualificar para fazer pagamentos reduzidos ou receber uma pausa, serem beneficiados por uma pausa completa nos pagamentos, pelo menos até 1 ano. Essa indenização é de até 12 meses, dependendo da situação específica, diz Mark Calabria, diretor da Agência Federal de Financiamento de Habitação, que supervisiona a Fannie e Freddie. Bem, outro indício de medidas emergenciais. Essa nos favorecerá e muito por um tempo. A matéria foi dada ontem com bastante destaque pela mídia conservadora. A mainstream, a grande mídia, não tocou muito no assunto. A matéria, eu estou lendo aqui no Jornal da Cidade, disse o seguinte: Trump anuncia ajuda de 60 bilhões de dólares ao Brasil para desespero dos conspiradores. O anúncio do Fed, Federal Reserve americano, de que os Estados Unidos irão auxiliar os bancos centrais de 9 países, entre eles o Brasil, a enfrentar a crise econômica causada pelo vírus chinês, é uma péssima notícia para os oportunistas de plantão. Aqueles que, como todos sabem, estão pouco se lixando para o povo brasileiro ou para a saúde do povo brasileiro. O que lhes interessa, acima de qualquer coisa, é usar o que tem na mão para destruir o seu inimigo potencial, Jair Bolsonaro. Bem, aí segue a notícia, ela entrou também por esse viés. O fato, meus amigos, é o seguinte: essas ajudas emergenciais visam, evidentemente, proteger países aliados, porque logo mais, na sequência, esses países aliados serão essenciais para as estratégias a serem traçadas contra esses que agora promoveram todo esse problema que o Ocidente está mergulhado. Bem, um problema de pandemia, um pânico geral e uma quebradeira da qual não sairemos tão cedo.
Bem, o que acontece nesse caso é o seguinte: as ajudas emergenciais não poderão se sustentarem para sempre, não durarão para sempre. Os Estados Unidos esticaram ao máximo essas ajudas. Nós aqui teríamos condições de dar oxigenação à economia por no máximo 3 meses. Os Estados Unidos está esticando isso a um máximo de 1 ano. Mas é o máximo, é o limite. E se nesse ínterim acontecer outro problema ainda pior que o coroa lá da China, o que acontecerá? Bem, a ruína será total. E é por conta dessa perspectiva que nós já estamos sim em guerra. Quando as ajudas emergenciais na área econômica se esgotam, terminam, encontram o seu limite, vem outro tipo de solução, a bélica. Na história sempre foi assim. As guerras começam causando um alvoroço na economia. É preciso resolver emergencialmente o problema da economia, mas se o problema persiste, levando as economias à bancarrota, sim, as guerras bélicas vêm na sequência. Isso é um fato histórico e estamos perto desse fato, ou melhor, já estamos entrando na dinâmica de uma grande guerra. A dinâmica de uma grande guerra é a própria guerra. E nesse caso é uma guerra de proporções inimagináveis. Em primeiro lugar, existe um inimigo declarado, um inimigo já identificado. Aconteceu assim na Alemanha. O Ocidente demorou muito tempo para ver que a Alemanha era o inimigo prioritário, era o inimigo público número 1. Mas reagiu, ainda que tardiamente. A guerra se estendeu por longos anos, levou muita gente à falência, mas o que foi ceifado em vidas foi o pior. E aí entramos nos horrores da guerra, as matanças em escala industrial, coisa que já pode estar acontecendo hoje, tanto na Itália quanto no Irã. Mas o fato é que, em um determinado momento, o Ocidente despertou e Churchill, por exemplo, disse com todas as letras quem era o inimigo e que era preciso sim derrotá-lo. Por quê? Porque era uma questão existencial. Hoje o inimigo é declaradamente reconhecido. É a China e precisa ser parada. A China construiu uma máquina de guerra suja. Uma bomba capaz de destruir o Ocidente inteiro, preservando todo o seu patrimônio, todo o seu patrimônio predial, vamos dizer assim, para depois ser apossado, tomado como despojo. A China criou uma máquina de guerra bacteriológica e fará desta máquina de guerra, fará com que tenha essa máquina de guerra um longo alcance por conta dos seus aliados. Parte desses aliados são os grupos terroristas de sempre, eu já disse num vídeo anterior. O Irã, há pouco tempo atrás, a autoridade máxima do Irã esfregou as mãos com um certo ar de felicidade, dizendo que o vírus que veio lá da China era uma bênção de Deus. Sim, pode ter dito isso por 2 motivos. A primeira bênção é que, com a desculpa de que muita gente está perdendo o ar e perdendo o CPF, também os adversários do regime certamente poderiam ter embarcado nessa, vamos dizer assim. Mas mais do que isso, a satisfação do grande inimigo de Israel é que finalmente podia contar com uma máquina de guerra eficaz, sim, e muito mais barata para destruir tanto Israel quanto os Estados Unidos. A ramificação dos grupos terroristas pode alastrar novos vírus para todas as regiões do mundo, até mesmo para cá.
onde existem bases terroristas, por exemplo, na Venezuela. Acontece que desta máquina de guerra se supõe, e esse é o gravíssimo problema, que este coroa atual é só a antessala do inferno. É só a entrada, o prato principal ainda não veio. Este coroa tem causado pânico no mundo inteiro, mas não tem causado todo o morticínio de que se esperava. Não é um vírus tão potente para isso. Vejam casos, por exemplo, como o Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Não tem casos, não tem mortes. Vejam, por exemplo, o gigantesco número de desabrigados que está vivendo em barracas hoje, desde a região de Idlib, passando pela Turquia, até as ilhas gregas. Nenhum caso relatado. Estranhamente, países ricos como a Itália têm sim os seus gravíssimos problemas. Mas o fato é que este problema, esta coroa, é só o início do apocalipse. Porque uma indústria bélica baseada em armas biológicas que existe hoje na China tem condição de ir muito além. E quando os Estados Unidos não tiverem mais recursos para alimentar a sua economia, dar liquidez aos bancos e às indústrias e para que essas continuem gerando empregos, quando os Estados Unidos estiverem esgotados economicamente e não puderem também ajudar os seus países aliados, bem, aí a conversa será diferente. Mas acontece que lá o inimigo principal do Ocidente tem também outros aliados além dos grupos terroristas, que são pessoas infiltradas na grande mídia e na política dos países a serem destruídos. Vejam o caso aqui, por exemplo, dos inimigos de Bolsonaro. Eles não se importam com o país, como disse o Jornal da Cidade Online. Trata-se de uma guerra. Eles sabem que estão em guerra. Agora, e são muito fortes e articulados. O problema é que eles sabem que estão em guerra, mas nós, a direita e os conservadores, os tratamos como se estivessem apenas divergindo politicamente. E esse é outro aliado do inimigo. Ainda que de modo acidental ou não declarado. Vejam, por exemplo, uma matéria também saída no Jornal da Cidade Online, que diz sobre o general Heleno. A matéria intitulada "Mesmo em isolamento, o general Heleno desmente nova fake news da Veja". Ele diz que é má fé e falta de conhecimento. O general está sendo muito polido em tempos de guerra, porque a questão vai muito além da má fé e falta de conhecimento. E esse tipo de fala faz com que nós, os aliados do governo, baixemos as armas e tratemos inimigos poderosos que vêm unidos e preparados para nos destruir como pessoas um pouco nervosinhas. Não. Eles sabem muito bem o que querem, mas a direita não acorda, não dá o devido nome às coisas e isso enfraquece as fileiras. E os inimigos se beneficiam disso. Não estou dizendo que o general Heleno está trabalhando para a China, longe disso, mas é preciso começar a agir de modo adulto numa guerra. Não se pode ir na guerra com flores. E a direita, ou o governo, está tratando a coisa com muita, mas muita delicadeza. E o momento exige mais postura, mais seriedade. O momento é de guerra, meus amigos. Portanto, uma guerra exige também atitudes de homens sérios de guerra. Não dá para tratar a coisa como uma má fé ou falta de conhecimento.
Eles vieram para nos destruir. A China é o inimigo principal. Logo mais, as suas armas ainda mais letais se espalharão pelo mundo. E os seus aliados, além de grupos terroristas, são os inimigos da pátria em qualquer das pátrias onde eles se apresentam, como no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. É isso, meus amigos. Estamos em guerra. Até depois.